liberada no ambiente. O inferno treme, as potestades, Pai, elas ficam impactadas, porque essa palavra tem todo o poder para quebrar cadeias. Ela tem todo o poder para fazer prodígios, maravilhas. E é nesse momento em que o inimigo, Senhor, ele nos tenta a perder a sintonia, a nos distrair, Senhor, para que nós não venhamos receber tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer derramar sobre nossas vidas. Por isso, nesse momento, eu repreendo tudo aquilo que pode atrapalhar cada vida nesse momento de receber o milagre, receber o prodígio, a maravilha, aquilo que está determinado do céu para esse ambiente, para cada vida nesse lugar. Assim eu creio e faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Se você crê, dê um glória a Deus junto comigo. Amém? Aleluia. Amados, o Senhor tem falado muito comigo, com o apóstolo, sobre fé, sobre convicção. Para aqueles que estiveram no culto também ouviram, tiveram a oportunidade de ouvir a ministração sobre convicção que o apóstolo esteve ministrando. Nós vamos começar uma série sobre convicção. O apóstolo tem estado com a intercessão e o assunto tem sido, né, pastora Eliane, sobre convicção. E nós temos conversado isso lá no nosso particular, sobre o poder da fé e o quanto nesses dias, o quanto nesse tempo, precisamos estar firmes, precisamos fincar raízes com a nossa fé. Nós sabemos que sobre esses dias, se nós acompanharmos as notícias, nós sabemos que está para se levantar o grande espírito do engano. Está para sair notícias, coisas que vão abalar a igreja. Nós precisamos estar enraizados, porque um dos sinais da volta de Cristo é a apostasia da fé, quando crentes, cristãos, pessoas que acreditam na Santa Escritura e na palavra, vão se apostatar da fé, vão deixar de crer, vão entrar na dúvida, vão entrar na apostasia, vão se afastar da sua crença. Então, por esses dias, o Senhor tem falado muito conosco sobre convicção, sobre a crença, sobre estar firmado, enraizado, para que a gente não venha se perder. Nós sabemos que essa geração é uma geração de muita informação, de muito acesso, né? A gente tem acesso à comunicação e a gente acabou que sendo inundado por muita informação. Mas até que ponto a informação faz bem ou a informação começa a nos prejudicar? Ela começa a nos prejudicar quando ela nos torna uma geração totalmente insegura acerca dos nossos valores, acerca do que acreditamos, do que temos certeza ou do que não temos certeza. Então, se nós formos conversar com essa geração, uma geração que teria toda a aptidão para estar convicto de muitas coisas na vida, a gente vai perceber que é uma das gerações mais inseguras que existem. Existe uma dificuldade muito grande em tomar decisões, em decidir coisas que vão realmente ser concretas. Então, a gente vê que o tanto de informação talvez não faça tão bem quanto a gente imaginava que faria. Mas no tocante à fé, no tocante à nossa vida espiritual, nós sabemos que não entra o relativismo. No tocante à nossa vida espiritual, como vou usar uma frase do nosso apóstolo, nós não podemos criar uma verdade para si mesmo e uma verdade para cada um de nós. Já existe uma verdade. A verdade é Cristo. Ele é a verdade. Então não tem como a gente criar uma verdade para cada um de nós. Nós devemos acreditar na verdade que é Cristo. Então, amados, quando nós falamos de vida espiritual, nós devemos ter convicção, devemos ter fé. A palavra de Deus, quando ela vai descrever o que é fé, nós vamos para o livro de Hebreus, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e das coisas que eu não vejo.
olho para Marcos capítulo 4, a gente vai observar que Jesus, alguns versículos antes, ele passou todo um período ensinando sobre fé. Falando do grão de mostarda, falando da semente no reino de Deus, falando em parábolas, mas ensinando as pessoas sobre fé. Ele ensinava as pessoas através de pregação, através de sermão, através de histórias, de parábolas. Ali ele estava tratando das pessoas como discípulas, como alunos. Mas isso tudo é teórico. Repita comigo, teórico. Agora, nesse momento, quando ele entra em Marcos 4:35, ele diz assim: vamos para o outro lado. Eu quero que você olhe para o olho, essa bola branca do seu irmão aí, o zóio branco do seu irmão, e diga assim: agora você está em qual nível? Porque você vai ter que ir para o outro lado da fé. Não vai adiantar ser teórico da fé. Não vai adiantar a demagogia da fé. Não vai adiantar você ter uma fé filosófica. Agora a gente vai ter que ter uma fé prática. Uma fé com evidência. Uma fé enraizada. Porque vem dias aí, querido, que o espírito do engano está se levantando. Então você vai ter que estar enraizado na sua fé. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: ensinei, falei, preguei, anunciei. Agora vamos para o outro lado da fé. O outro lado da fé não é só você ouvir. Não é só você simpatizar com a ideia. Não é só você olhar e falar: que filosofia linda de Jesus. Não, agora você vai viver na realidade a sua fé. Então vamos para o outro lado da fé. Olha para o seu irmão e fala assim: estou te convidando para ir para o outro lado da fé. Jesus olha para os discípulos, pastora Vanessa, e diz assim: vamos para o outro lado? Vou te mostrar uma coisinha. Do outro lado da fé, as coisas são punk. As coisas é nível hard. As coisas são um pouquinho mais forte. Aí Jesus falou assim: vamos para o outro nível de fé, vamos para o outro lado da fé, que agora eu vou explicar para vocês. Olha para o seu irmão e fala assim: está sentadinho? Está confortável? Agora nós vamos dar uma sacudida nessa cadeira. Fala aí para o seu irmão, você não tem coragem? Fala: vamos dar uma sacudida nessa cadeira? Porque agora é o lado que não é confortável da fé, é o lado que não é cômodo da fé. Ouvir, ser um ouvinte é gostoso. Mas agora Jesus falou assim: vamos para o outro lado. Nesse outro lado tem tempestade. Nesse outro lado as ondas se agitam. Nesse outro lado tudo isso acontece e eu fico em silêncio. Porque antes eu estava falando. Amém? Mas agora eu vou ficar em silêncio. Eu vou dormir. Agora eu fico em silêncio e as ondas se agitam, a tempestade se levanta, o barco balança. Porque agora é nível hard. Agora é prática. Agora não é teórico. Agora não é filosofia. Agora é experimento. Olha para o seu irmão e fala: é experimento. Olha para o seu irmão e fala assim: você achou que ia ficar só no laboratório? Fala assim: nananina, não. Agora é experimento. Você vai para a prática, meu irmão. Os discípulos ouviram e talvez o que ouviram agradou muito os ouvidos. Talvez eles diziam: olha que palavras bonitas. Olha que sermão, gostei do que falou, que lindo. Aí Jesus fala: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Qual é o nível da sua fé? O que está firme em você? E o que precisa desenvolver? Jesus conhece cada um de nós. Ele olha para você e fala assim: eu sei o que está firme e eu sei o que precisa desenvolver.
Eu sei o que até aqui está firme, mas eu sei o que precisa desenvolver. Eu sei o que até aqui você passou, aprovou, mas eu sei o que precisa de um desafio novo. Eu sei. Sabe por quê? Porque senão você estaciona, e eu não quero ninguém estacionado, eu quero você avançando. Eu quero você avançando. Então eu sei o desafio certo, eu sei o lado certo, eu sei o chamado certo, eu sei o tempo certo, eu sei o jeito certo de fazer. Tem tempestade que vem, que você está na obediência. Olha para quem está do seu lado e fala, tem tempestade que vem na obediência, irmão. Ah, tem tempestade que é só na desobediência. Não, tem tempestade que é na obediência. Jesus fala, vamos para o outro lado, vocês estão obedientes, vocês ouviram, vocês estão me ouvindo, vocês estão me seguindo. Mas vamos para outro lado, porque eu preciso que vocês avancem. Eu preciso que vocês progridam. Eu preciso dar um impulso em vocês. Vamos avançar? Olha para o seu irmão, dá um cutucão nele. Pode dar um cutucão nele. Fala, vamos avançar, irmão. Vai ficar paradinho aí, sossegadinho não. Vai não, com Jesus não fica sossegadinho não. Vamos avançar. De repente sopra o vento. De repente ele é forte. Não é qualquer um. De repente as ondas se agitam. E aí? Aí você vai correndo pro mestre. Mestre, você não se importa? Mestre, você está dormindo? Mestre, você está em silêncio? Quem que nunca enfrentou uma luta, uma prova, uma situação, uma tempestade e Deus estava em silêncio? E você pergunta, por que você está quieto, Deus? Por que você não fala? Você falou o dia inteiro, você falou ontem, você falou antes de ontem, você falou no passado, agora você não está falando e eu estou no vento. Enquanto eu estava sentada, o Senhor falava, agora eu estou no vento, eu estou na tempestade, o Senhor não está falando. A crise revela o que a calmaria esconde. A crise revela o que a calmaria esconde. Sabe por que que na tempestade, sabe por que que no meio da crise, no meio das ondas agitadas, Jesus não está falando? Porque as ondas estão falando, a tempestade está falando. E você está ouvindo elas. A tempestade mostra onde você precisa crescer. A tempestade mostra onde você precisa crescer. Quando vem a crise, como é que é a sua reação? É onde você precisa crescer. Quando você bate de frente com o conflito, bate de frente com a tempestade, bate de frente com uma situação difícil, uma circunstância difícil, e você se agita, é aí que você precisa crescer. É aí que você precisa crescer. É aí que a sua fé precisa crescer. É por isso que a crise mostra onde você precisa crescer. É por isso que a crise mostra onde você precisa amadurecer. É por isso que ela espreme você. É por isso que Deus permite a prensa sobre você. É para você perceber aonde você precisa crescer. Jesus, você dorme. Jesus, você fica em silêncio. Jesus quer que você entenda o silêncio e o tempo. Jesus quer que você entenda o silêncio e o tempo. Porque o silêncio de Deus é estratégia para você amadurecer. O tempo de Deus é estratégia para você crescer. Versículo 39 de
Jesus se levanta e repreende o vento. Jesus se levanta e repreende o vento. Ele faz exatamente o que ele ensinou quando falava. Mas você não consegue ligar os pontos porque está ouvindo a tempestade. Enquanto Jesus falava, ele disse como que tinha que agir. Quando Jesus fica em silêncio, você ouve a tempestade, você ouve o vento, você ouve seus sentimentos, mas você não lembra do que Jesus falou. Você não liga os pontos. Você não traz a memória. Jesus levanta, olha para o vento, olha para a tempestade, ele diz: fique em silêncio, vento. Fique em silêncio, lago. Fique em silêncio, tempestade. Ele mostra o que é ter autoridade e poder através da fé. Quando a gente fala de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e que eu não vejo. As coisas que eu espero e que eu não vejo, elas são reais? Elas são reais, palpáveis? Elas estão aqui. Amém? A palavra de Deus fala que eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Eu tenho que colocar aqui, visualizar, criar uma imagem de fé que seja mais poderosa do que aquilo que eu estou vendo com meus olhos naturais. Você está entendendo? A minha imagem de fé, ela tem que ser mais poderosa do que a minha imagem natural. Quando isso acontece, Jesus disse que quando você orar, você tem que orar e agradecer como se já tivesse recebido. Quando isso acontece, você pode dizer a um monte que se mude de lugar e ele vai se mudar. Agora, a fé verdadeira é a fé que olha para Jesus e não olha para a tempestade. A fé autêntica é a fé que tem uma tempestade, mas você olha para Jesus. A fé autêntica é a fé que você olha, existe uma tempestade aqui, mas eu simplesmente consigo negligenciar uma visão de tempestade e consigo focar numa visão em Jesus. Você consegue ter uma visão natural, negligenciar a visão natural e focar numa visão espiritual? É um exercício, é uma atividade que você precisa fazer todos os dias. Todos os dias você vai ter que simplesmente negligenciar as coisas que você vê com seus olhos naturais e fazer com que a sua visão espiritual seja maior e mais forte, mais enraizada. E isso tem que te guiar, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas, apóstolo, isso é difícil demais. É. Se nós formos falar de personagens bíblicos, a gente vai ver que os personagens que viveram mais milagres, sobrenatural, que viveram coisas extraordinárias, foram aqueles que conseguiam, que tinham a aptidão de fazer isso. A gente vê um Noé sendo convocado a construir uma arca em dias em que não existia carpintaria que nós temos hoje, marcenaria que nós temos hoje, engenharia. Mas ele reúne tudo que ele tinha naqueles dias e ele começa a construir. Levou anos a fins. E Deus dizendo que haveria um dilúvio, as pessoas caçoando dele, as pessoas daquela época dizendo que ele era louco, ele era lunático. E ele, firme
no propósito daquilo que não via, mas que esperava e que tinha certeza e convicção. Quando choveu, qual é a sensação que ele teve? O que as pessoas que caçoaram dele diziam naquele dia que estava chovendo? A visão de um homem se comprovou com evidência para o mundo inteiro daquele dia, daqueles dias. A força da fé muda uma nação, muda um contexto, um cenário. Se uma pessoa tem uma convicção, ela consegue mudar ambientes por onde ela passa. Amados, nós já vivemos muitos milagres. As pessoas que caminham conosco sabem disso. Nossa fé nos trouxe até aqui. A nossa fé fez com que nós atravessássemos o oceano e chegássemos à África. Nós não temos padrinhos, não somos milionários. Apóstola, como que aconteceu? Não sei. Mas a fé, havia uma promessa, um propósito, e Deus cumpre. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, acredito, e se concretiza. Nessa noite, eu não sei qual é o nível que você está, como você entrou aqui. Eu não sei como as notícias têm abalado a sua fé. Eu não sei quando as pessoas caçoam daquilo que você sonha, abala o seu sonho. Eu não sei. Eu não sei se tem dias durante a semana que você acorda e diz assim: muito difícil, até parece, estou longe disso. Mas eu quero dizer uma coisa: a única pessoa que pode fazer uma batalha na sua mente é você. A única pessoa que pode olhar para tudo isso e dizer assim: tempestade, eu não vou olhar para você. Porque você pode ser grande, você pode ser barulhenta, você pode tumultuar o meu interior, você pode vir com toda a sua força, você pode vir agitada, mas eu sei que Ele está em silêncio, mas a presença dEle está comigo nesse barco. Ele fica quietinho, mas Ele está comigo. A palavra dEle foi pregada, eu recebi. Mas agora Ele quer saber o que eu faço, não só com a palavra, mas com a presença dEle. Você recebe a palavra? Aleluia! Glória a Deus! Recebi! Amanhã Ele vai com você para a tua casa, a presença está lá no barco, mas Ele fica quietinho para ver o que você vai fazer com a tempestade. Amanhã as ondas se agitam, o trovão vem com força, o vento sopra, e aí você quer o Jesus que está aqui agora falando com você, pregando para você, dando esse sermão para você, mas ele está quietinho, dormindo na almofada. Aí você diz: Jesus, se levanta aí, Jesus, você não vai fazer nada. E o Jesus do domingo, e o Jesus que pregou, e o Jesus, e ele está olhando e falando assim: e aí, a tua fé, sua medrosa, seu medroso, eu já preguei para você, eu já anunciei para você. Meu Deus, eu estou sentindo um arrepio do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Acabando esse culto, ele vai olhar para você e falar assim: vamos para o outro lado. Ah, Jesus, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, e eterno e imortal, invisível, mais real. Cante, querido, ele merece. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso Ser a Ti. Ele está no seu barco. Mas Jesus, você está dormindo. Mas Jesus, você não fala. Jesus, você não me ouve. Ele falou com você aqui agora. Amanhã é prática. Amanhã é prática. Amanhã é nível de fé, amada. Amanhã é seu nível de fé que tem que subir. Amanhã é você que tem que crescer. Amanhã você tem que amadurecer. Amanhã você tem que juntar seus cacos. Amanhã você tem que juntar seus medos, seus temores. E tem que lembrar do que ele falou agora. Amanhã você tem que dizer: epa, olha aqui, vento, tempestade, meu Jesus falou. Meu Jesus anunciou. Eu espero, eu acredito. Eu não estou vendo com os olhos naturais, mas a minha fé me faz ver. No mundo espiritual já está acontecendo, já vai acontecer. Porque Ele está dormindo no meu barco, a presença está comigo. Ele está comigo até os confins dos dias. Ele prometeu. Ah, meu amado, você sabe o valor de carregar a presença? Você sabe o valor de carregar a presença? Ele está com você. Ele está com você. E sabe de uma coisa? Você só cresce quando coisas contrariam a sua fé. Você só cresce quando coisas contrariam a sua fé. Então você vem aqui, ele prega para você, ele fala para você, ele abraça você, ele impulsiona você. Aí quando acaba o culto ele fala: vamos passar para outra margem, vamos passar para outro nível, vamos embora. Aí começa a segunda-feira, começa a terça-feira. Aí vem coisas contrárias à sua fé, vem coisas contrárias ao que Jesus falou. Aí é a prática, aí é amadurecimento, aí é crescimento. Aí, meu amado, você diz: meu mestre, você está em silêncio, meu mestre, me ajuda, meu mestre, me ajuda. Ele olha para você e fala: você está medroso ainda, você está medrosa. Mas eu vou te ensinar mais uma vez. Repete comigo mais uma vez. Mais uma vez.
Aí ele repreende o mar, ele repreende a tempestade, você passa por mais uma. Fala pro seu irmão, olha pro branco dos olhos dele e fala assim, você passa por mais uma. Ah não, gente, vocês estão covardes, fala com voz de profeta, fala, você passa por mais uma. Porque você sempre passa, você já reparou? Você sempre passa, irmão, você sempre supera, irmão, você sempre passa e supera. Que estás comigo, eu posso clamar, e já tenho pé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Quanta coisa parecia que ia te matar. Quanta coisa parecia que você não ia conseguir passar. Fala a verdade, quantas vezes você falou, chega, vou desistir, não dá mais. Olha aí para quem está do seu lado e fala, matou não, irmão, você está aqui. Olha aí para quem está do seu lado e fala, matou não, irmão, você está aqui. Matou não, irmão, você conseguiu, você está aqui. Sabe por quê? Porque esse é o maior sinal que Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. Ele está no teu barco. A presença dEle está no teu barco. Ei, você não tem qualidades, não tem mérito. Você pode ser um gago como Moisés, um menino como Jeremias, mas Ele está no teu barco. Você pode ser um rude pescador como Pedro, mas Ele te escolheu e Ele está no teu barco, Ele está no teu barco. E o que faz Ele mudar a tua história? Porque você só disse sim, sim, Jesus, sim. Ele está no teu barco. E sabe qual é a palavra que você tem que trazer à memória todos os dias? Que não importa o barulho da tempestade, no fim, Ele se levantará a teu favor. Ele se levantará a teu favor. Quando a tempestade estiver gritando alto, olha para Ele e diz assim, ei tempestade, Ele se levantará ao meu favor. Sabe de quem é essa frase? Daquele que perdeu tudo. De Jó. Jó perdeu tudo, Jó passou pelas piores provações, mas ele ousou dizer, no fim, Ele se levantará a meu favor. O que acontece com homens que são expostos às piores crueldades e dificuldades e circunstâncias? Mas eles ousam dizer, no fim, Ele se levantará ao meu favor. E suas histórias são transformadas. Suas histórias têm desfechos extraordinários. Sabe por quê? Porque a sua fé está enraizada em coisas que eles não veem, em coisas que não são palpáveis. Mas eles acreditam, eles imaginam, eles creem com convicção. Eles não ficam titubeando em uma coisa e em outra. Eles olham para a tempestade, eles veem, eles experimentam os ventos fortes, mas quando o vento está forte, eles dizem, não, eu não vou me deixar abalar por isso, embora eu sinta o vento forte no meu rosto, embora eu seja humano, e às vezes as coisas me apavoram, sim, mas eu quero fechar os olhos para isso e olhar o Jesus na cruz que ressuscitou ao terceiro dia. As tribulações vêm, mas eu não desisto do desfecho final da história. A pergunta é, você vai desistir do desfecho final? Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Eu não sei o quão difícil pode estar a sua situação, mas eu quero te dizer uma coisa: não desista do desfecho final. Não desista sem orar. Não desista
resista. A palavra de Deus diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus diz que há poder no nome de Jesus. E esse nome está sobre todo nome. O nome que o inferno treme, as potestades se ajoelham. Há poder no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus está sobre a minha vida e a sua. Sangue esse carmesim, puro, imaculado. Não tem pacto de sangue na terra mais poderoso do que o sangue carmesim de Jesus Cristo, o Yeshua, o Filho de Deus. Um homem e uma mulher pode fazer qualquer pacto na terra. E pode haver qualquer poder sobre esse pacto, mas sobre o pacto que eu e você faz com o nome de Yeshua HaMashiach, não há pacto maior do que esse. No dia da sua tribulação, da sua tempestade, do seu dia difícil, do seu dia mau, invoque o nome do Senhor. Invoque o pacto pelo sangue carmesim sobre a sua vida. Não há maldade, feitiçaria, circunstância, tempestade, enfermidade, nada, querido. Porque você vai dizer assim: há poder no nome imaculado. Há poder no nome daquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte. Há poder no pacto que eu tenho com Ele. Queridos, a sua fé, como diz a epístola de 1 João, vence o mundo. Que fé é essa? Não é a fé numa energia sobrenatural, nem num ritual místico, não. É a fé no nome do Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus Cristo Nazareno. É a fé naquilo que Ele falou, que é a verdade imutável. Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se você crê, meu querido, no dia da sua tribulação e da sua tempestade, você vai lembrar das palavras do Mestre, vai dizer assim: ei, tempestade, silencia agora, porque a presença está no barco. A presença está na minha história. A presença está na minha casa. A presença está no meu trabalho. A presença está por onde eu ando. A presença está comigo. A presença, eu carrego a presença. Há poder no nome de Jesus. O mesmo de ontem é o mesmo que está aqui. Eu não sei o que você passa. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta. Mas hoje eu quero te dar uma injeção de encorajamento. Eu não sei, sabe, a maior missão do inimigo é calar a sua voz. Porque quando ele cala a sua voz diante das circunstâncias que você passa, ele impede você de liberar aquilo que já é seu. Ele impede você. Se você enfrenta ventos fortes, tempestades e silêncio de Deus que te angustia, eu quero te fazer um convite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Há poder no nome de Jesus. Darabadarajuide cantará calabadarás. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome
quebrar,